Sabe aquela frase que para a gente e faz pensar? O que se chama de atraso, Deus chama de preparo. É exatamente com essa ideia que a gente começa hoje. Vamos juntos entender como uma simples virada de chave na nossa perspectiva pode transformar o que parece um limite e uma barreira em um tempo de preparação e propósito. A gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais incríveis já escritas lá do primeiro século. Pensa só, um texto histórico da época logo depois de Jesus Cristo. É o que a gente está chamando de a revelação do prisioneiro. Tudo baseado no capítulo 3 de Efésios. Como é que pode uma mensagem tão gigante sobre um propósito eterno ter nascido num lugar mais limitado que alguém poderia imaginar? Olha, o nosso caminho hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender esse paradoxo maluco de alguém que está preso, mas tem uma visão que alcança a eternidade. Daí a gente vai descobrir 3 verdades que podem transformar a vida, uma sobre o propósito, outra sobre humildade e uma sobre força interior. E o mais importante, no final a gente amarra tudo isso numa aplicação prática para de fato mudar a nossa mentalidade. Então, vamos começar pelo ponto central de tudo. Aprisionado com visão eterna. É aqui que mora o paradoxo poderoso que dá para essa mensagem uma força, uma credibilidade que, sinceramente, é impressionante. E pensa nesse contraste, é chocante. De um lado, a realidade física do apóstolo Paulo, uma cela provavelmente fria, correntes, sofrimento, limitação total. Do outro lado, a revelação espiritual que ele nos dá, um propósito que não tem fim, um plano divino que se expande pelo tempo. Essa oposição entre a cela e a mensagem é o nosso ponto de partida. E a gente precisa entender a importância disso. Essa carta não vem de alguém num púlpito confortável, com luzes e microfone. Ela vem de um prisioneiro, acorrentado. Esse contexto histórico muda completamente o peso de cada palavra. Aqui não é teoria, sabe? É uma verdade que foi forjada no meio da dificuldade real. E isso já nos joga na primeira grande verdade. E olha, esse é um daqueles pontos que muitas vezes passa batido, sabe? O nosso propósito é inabalável. Vamos entender por que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, simplesmente não têm o poder de anular um chamado? E essa pergunta ecoa até hoje, né? Será que as nossas circunstâncias, sei lá, uma crise financeira, uma frustração no trabalho, uma doença, será que elas podem de verdade anular o nosso propósito? A resposta que vem de Paulo, direto da prisão dele, é um sonoro e poderoso não. E olha só no que essa certeza se transforma dentro da gente. Manter o foco no propósito no meio do caos constrói perseverança, gera maturidade emocional, desenvolve uma fé que aguenta o tranco, uma fé resiliente e, no fim das contas, cria uma estabilidade espiritual. A conclusão é que a dificuldade não é o cemitério do propósito, mas a academia dele. Tá, e como a gente aplica isso na prática, no dia a dia? Primeiro, como essa bússola aí sugere é não largar o propósito só porque as coisas estão frustrantes. Segundo, é continuar a servir, a crescer, mesmo que ninguém esteja vendo ou aplaudindo. Terceiro, é entender que, tipo um iceberg, o trabalho mais importante está acontecendo debaixo da superfície, no invisível. E por último, é parar de medir o próprio valor só pela foto do momento atual. Agora, a segunda verdade, que é fundamental. Revelação de verdade gera humildade. O foco aqui não é só na informação que se recebe, mas na postura, no caráter de quem recebe. E isso, gente, muda o jogo todo. E a pergunta que fica é, ter um entendimento espiritual serve para quê? Para exaltação pessoal? Para se sentir superior? Ou para construir algo coletivo? A resposta de Paulo é nítida. Ele não se vê como o dono do mistério, mas como um servidor, um administrador. E essa diferença é crucial. É essa transformação de caráter que uma revelação genuína causa. Ela produz humildade, não arrogância, cria um espírito aberto para aprender, não uma mente fechada. Inspira um senso de missão, de serviço verdadeiro e não de autopromoção. Na prática, o desafio é esse. É compartilhar o que se sabe sem ser arrogante. É ensinar com amor e não com o ar de eu sei mais. É lembrar que todo mundo pode beber da mesma fonte. E é um trabalho consciente de eliminar qualquer pontinha de orgulho espiritual. A gente chega agora na terceira verdade, e essa talvez seja a que mais desafia a nossa lógica. A força que vem de dentro. É uma mudança total de foco sobre onde a verdadeira transformação acontece. E aqui vem a pergunta que pega. As nossas orações são mais focadas em pedir para Deus mudar as circunstâncias do lado de fora ou para Ele fortalecer a nossa estrutura por dentro para a gente aguentar? Pensa bem. Paulo da prisão não está orando para ser livre. Ele está orando para ser forte,
Isso é muito poderoso. E os frutos dessa força interior são profundos. É ter estabilidade emocional no meio da tempestade. É ter resistência espiritual contra o desânimo. É ter uma fé com raízes fundas, sabe? E por fim, é ter um amor que comanda as emoções, em vez de ser levado por elas. Então a aplicação para nossa rotina é essa. Investir de propósito na vida interior, como quem cuida de um jardim secreto. É orar pedindo estrutura, não só alívio. É cultivar essa intimidade com o divino para fortalecer as raízes e permitir que essa conexão seja o termostato das nossas emoções, mantendo a calma e a direção. Bom, agora a gente vai para a nossa última parte, onde tudo isso se junta. A aplicação. Como sair do entendimento e ir para a ação. É aqui que a gente transforma o que aprendeu numa mentalidade nova de verdade. Aqui está um roteiro bem prático, com 5 passos. Passo 1. Olhe para suas limitações, mas sem se colocar no papel de vítima. Passo 2. Reafirme o seu propósito, especialmente agora, na fase difícil. Passo 3. Construa uma vida interior forte. Passo 4. Sirva com fidelidade mesmo que ninguém esteja olhando. E o último passo, o 5. Troque a reclamação pelo alinhamento espiritual. Esse quadro resume perfeitamente a mudança de mentalidade. De um lado, as armadilhas que a gente tem que evitar. Achar que dor anula propósito, usar o que se sabe para se achar melhor, abandonar a vida interior e medir o sucesso pelos aplausos. Do outro lado, as atitudes que a gente precisa cultivar. Perseverança na fé, humildade no caráter, visão eterna e fidelidade mesmo no anonimato. Então, o ponto central, a grande virada de chave é essa. Limitações não anulam propósito. Na maioria das vezes, são elas que o revelam. A prisão não parou a missão de Paulo. Ela amplificou. Deu para ele uma plataforma e uma autoridade que, talvez livre, ele nunca teria tido. E para a gente fechar, fica a reflexão final. E se a maior limitação não for a circunstância em si, mas a nossa perspectiva sobre ela? A mensagem de Efésios 3, escrita há quase 2000 anos, mostra que mudar o jeito de enxergar as coisas não é só um detalhe. É o primeiro passo para encontrar liberdade de verdade, mesmo quando se está acorrentado.